Por 2000 anos, os maiores pensadores cristãos se debruçaram sobre uma única pergunta: o que exatamente aconteceu na cruz? Não apenas quem a causou, isso já vimos. Não apenas como foi, isso os evangelhos descrevem. Mas, o que foi resolvido ali? O que precisava ser satisfeito para que Deus pudesse perdoar pecadores reais? O que a morte de Cristo efetivamente conquistou? Ao longo da história, surgiram respostas muito diferentes. Alguns disseram: Cristo pagou um resgate ao diabo. Outros: Cristo satisfez a honra de Deus. Outros: Cristo cumpriu as exigências da lei moral. Outros ainda: Cristo demonstrou o amor de Deus para mover o nosso coração ao arrependimento. Cada uma dessas respostas capta algo verdadeiro. E cada uma, levada ao extremo, distorce algo essencial. Hoje vamos fazer uma viagem fascinante pela história do pensamento cristão sobre a expiação e descobrir onde cada teoria acerta, onde erra, e para onde todas elas apontam. Bem-vindo ao canal A Cruz de Cristo. Iniciamos hoje uma nova série baseada no capítulo 5 do livro de John Stott, intitulado Satisfação pelo Pecado. A palavra satisfação é a chave do capítulo. Ela pergunta: o que precisava ser satisfeito, o que precisava ser resolvido, cumprido, atendido, para que Deus pudesse perdoar pecadores sem comprometer sua própria natureza? Stott examina 4 grandes tradições de resposta a essa pergunta. E ao final, propõe a síntese mais profunda e mais bíblica. Hoje exploramos as 4 teorias. Nos próximos vídeos, chegamos à resposta de Stott. A primeira teoria é a mais antiga, e a mais estranha para os ouvidos modernos. Os pais da igreja grega dos primeiros séculos, incluindo Grande Orígenes, no século III, desenvolveram o que ficou conhecido como a teoria do resgate ao diabo. O raciocínio era assim: o pecado havia colocado a humanidade sob o poder do diabo. O diabo detinha os pecadores como cativos, por direito, pois eles haviam pecado. Para libertar os pecadores, Deus precisava pagar um resgate. E o resgate foi a morte de Cristo, oferecida ao diabo em troca da libertação da humanidade. Gregório de Nissa acrescentou uma imagem dramática: a divindade de Cristo foi como a isca escondida no anzol. O diabo engoliu a isca, a humanidade de Cristo, sem perceber o anzol, a divindade. E ao matar Jesus, foi derrotado porque não conseguia segurá-lo. É uma imagem poderosa. E capta algo verdadeiro. A Bíblia de fato fala da derrota do diabo na cruz. Jesus disse: quando o forte amado guarda o seu palácio, em paz estão os seus bens, mas quando um mais forte do que ele o ataca e vence, tira-lhe as armas em que confiava. Lucas capítulo 11 versículos 21 e 22. Mas Stott rejeita essa teoria com firmeza, e cita Rua W. Daly, que a chamou de intolerável, monstruosa e profana. Por quê? Porque ela concede ao diabo direitos que ele não possui. O diabo não tem nenhum direito legítimo sobre a humanidade. Ele é um usurpador, um rebelde, um ladrão, não um credor legítimo ao qual Deus deva satisfação. A ideia de que Deus precisaria negociar com o diabo, ou pior, enganá-lo, é teologicamente inadmissível. Deus não deve satisfação ao diabo. Mas ele deve satisfação a si mesmo. A segunda teoria desloca o foco do diabo para a lei moral de Deus. O raciocínio é mais simples e mais intuitivo. Pecado é transgressão da lei. 1 João capítulo 3 e versículos 4. A lei não pode ser quebrada sem punição do infrator. Os pecadores não podem simplesmente sair ilesos, a lei precisa ser satisfeita. Cristo, ao morrer, sofreu a penalidade que a lei exigia pelos nossos pecados, e assim a satisfez em nosso lugar. Stott ilustra isso com uma história bíblica fascinante: Daniel na cova dos leões. O rei Dário amava Daniel profundamente. Mas havia promulgado uma lei, e a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Daniel havia violado essa lei ao orar a Deus. E Dário, por mais que quisesse salvar Daniel, não podia simplesmente ignorá-la. A lei precisava ser cumprida. A analogia com Deus é poderosa. Deus ama os pecadores, mas sua lei moral não pode ser simplesmente ignorada. A lei precisa ser satisfeita. E Cristo a satisfez em nosso lugar. Essa teoria capta algo genuinamente bíblico.
Paulo de fato fala de Cristo redimindo-nos da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3 versículos 13. Mas Sós alerta contra um perigo: tratar a lei moral de Deus como uma força impessoal e mecânica, algo externo a Deus, ao qual até ele próprio estaria submetido. A lei não é uma força independente de Deus. A lei é a expressão do seu próprio caráter. Ela não existe separada dele. Portanto, quando dizemos que a lei precisa ser satisfeita, estamos dizendo que o caráter de Deus precisa ser respeitado. O que nos leva à próxima teoria. No final do século XI, o arcebispo Anselmo de Cantuária escreveu um livro que mudou a história da teologia, Por que Deus se fez homem. Anselmo foi o primeiro a romper de forma sistemática com a teoria do resgate ao diabo. Seu argumento era elegante: o pecado é uma afronta à honra de Deus. No sistema feudal em que Anselmo vivia, ofender a honra de um senhor exigia reparação, proporcional à dignidade do senhor ofendido. Como Deus é infinito, a ofensa do pecado é infinita. Como os seres humanos são finitos, nenhum ser humano pode oferecer reparação infinita. A única solução, alguém que seja ao mesmo tempo Deus e homem, capaz de oferecer uma reparação infinita enquanto representa genuinamente a humanidade. Daí a necessidade do Deus-homem, Jesus Cristo. Soter reconhece os grandes méritos de Anselmo. Levou a sério a gravidade do pecado. Levou a sério a santidade de Deus. Apontou para a singularidade de Cristo como única solução. Rompeu definitivamente com a ideia de satisfação ao diabo. Mas Soter também identifica os limites do enquadramento feudal. A imagem de um senhor cuja honra foi ofendida pode dar a impressão de um Deus ciumento de sua reputação, mais preocupado com sua honra do que com os pecadores. A Bíblia apresenta algo mais profundo que honra: a santidade de Deus, sua natureza moral intrínseca, que não pode simplesmente ignorar o pecado sem se contradizer. Os reformadores do século XVI, Lutero, Calvino, Cranmer, pegaram a intuição fundamental de Anselmo e a reexpressaram em termos mais bíblicos. Cristo satisfez não apenas a honra de Deus, mas a justiça de Deus, através da sua obediência ativa vivendo a vida perfeita que deveríamos ter vivido e da sua obediência passiva morrendo a morte que deveríamos ter morrido. No século XVII, o jurista holandês Hugo Grotius propôs uma variação conhecida como a teoria governamental. Deus, na visão de Grotius, é o governador moral do universo. Assim como um governante humano precisa manter a ordem pública punindo o crime, não por vingança, mas por necessidade de governo justo, Deus precisa demonstrar que o pecado tem consequências, a fim de manter a ordem moral do cosmos. Cristo morreu não para satisfazer a natureza de Deus diretamente, mas para demonstrar publicamente que Deus leva o pecado a sério como governador. Essa teoria capta algo real. Deus de fato governa o universo com justiça, e a cruz de fato demonstra publicamente que o pecado tem peso. Mas ela esvazia algo essencial, reduz a expiação a uma demonstração pública em vez de uma satisfação real. Como se Deus estivesse mais preocupado com a aparência de justiça do que com a justiça em si mesma. Soter faz uma observação fundamental ao avaliar todas essas teorias. Cada uma delas situa a exigência de satisfação em algo externo a Deus. O diabo, externo a Deus. A lei, tratada como externa a Deus. A honra, um conceito feudal externo à natureza divina. A ordem moral, o universo como sistema externo. Mas a verdade mais profunda, e mais bíblica, é outra. A exigência de satisfação não é externa a Deus. É interna ao seu próprio caráter. Deus não está sujeito a forças externas que o obrigam a agir de certo modo. Deus é livre, mas é livre como Deus. E ser Deus significa ser absolutamente fiel à sua própria natureza santa. Como Paulo escreve, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2 e versículos 13. A necessidade da cruz não vem de fora de Deus. Vem de dentro de Deus, da sua santidade que não pode tolerar o pecado, e do seu amor que não pode abandonar o pecador. Esse é o tema do próximo vídeo, Deus satisfazendo a si mesmo. Você pode estar se perguntando, por que isso tudo importa para mim? Para que serve saber sobre Anselmo e Grotius e Orígenes?
Importa porque o que você pensa sobre o que aconteceu na cruz determina o que você pensa sobre quem é Deus e sobre o que você precisa. Se a cruz foi apenas um resgate pago ao diabo, então Deus é uma espécie de negociador cósmico, e você precisa de libertação de uma força externa. Se a cruz foi apenas uma demonstração do amor de Deus, então ela é comovente, mas não necessária, e você precisa apenas de inspiração. Mas se a cruz foi o lugar onde Deus, sendo absolutamente fiel à sua própria natureza santa e amorosa, encontrou o modo de perdoar pecadores reais sem se contradizer, então você precisa de algo muito mais fundamental: reconciliação com o próprio Deus. E essa reconciliação está disponível, conquistada por Cristo, oferecida gratuitamente, recebida pela fé. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3 versículos 24. No próximo vídeo, chegamos ao coração da resposta de Soto: se a satisfação não é ao diabo, nem a lei como força externa, nem a honra de Deus como conceito feudal, então o que é? A resposta: Deus satisfazendo a si mesmo. Uma verdade que vai revolucionar a forma como você entende tanto a natureza de Deus quanto a obra de Cristo. Inscreva-se para não perder. Deixe o like e compartilha com alguém que está fazendo as grandes perguntas sobre a cruz. Que Deus te abençoe. E que a cruz de Cristo seja sempre o centro da sua vida.